A paz do Senhor Jesus Cristo, a você, meu querido amigo, irmão e irmã em Cristo Jesus. Nessa noite, nós queremos compartilhar com você a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 4, o versículo 24, quando Jesus diz assim, na versão Nova Almeida atualizada. Prosseguiu Jesus dizendo, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome e bendizemos a Tua palavra. Que Tu nos conceda sabedoria, autoridade e poder para entender a mesma, também para explicar e compartilhar aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações e na nossa vida, nossa experiência e aquilo que o Senhor quer mostrar também a outras pessoas para seguir o Teu caminho de maneira adequada, verdadeira, fiel e inabalável, em nome de Jesus. Amém. Nós podemos ver que Jesus, ele começa falando, ele está, você vai ver na sua Bíblia, que um dos títulos, possíveis títulos para esse texto, para essa perícope, é Jesus sendo rejeitado em Nazaré, na sua terra. E por quê? Porque Jesus ele está sendo rejeitado. Porque ele, ao ler a palavra do Senhor no templo, ele lê o texto que diz assim que o profeta, este é o ano aceitável do Senhor. E o Senhor me ungiu para pregar o Evangelho, pregar as boas novas, libertar os cativos. E aí Jesus vai dizer que hoje se cumpriu esta palavra no meio de vós. E aí eles ficam espantados porque Jesus vai dizer que ele é o cumprimento dessa palavra, dessa profecia do Antigo Testamento, do livro de Isaías, onde ele faz a leitura. Mas o texto também nos mostra, esse capítulo 4, versículo 14, que Jesus está cheio do Espírito Santo de Deus. Desde o ventre ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E ele volta ali à sua terra natal, depois de 10 anos aproximadamente, está no Egito por causa da fuga, da ameaça de Herodes Arquelau, que possivelmente desejaria tirar a sua vida por causa da ameaça, por causa do status. Você veja que na época, inclusive Jesus tinha 2 anos e o homem já sentiu o seu trono, o seu reinado ameaçado por uma criança de 2 anos. E o que não dizer agora, aos 12 anos de idade, esse mesmo homem tendo voltado ali e manifestado o poder de Deus. E o que não dizer quando ele estivesse com os seus 30 anos, quando provavelmente ele estará dando início ao seu ministério. Mas o texto diz que Jesus ele ensinava nas sinagogas. Ele entra em Nazaré, ele fora criado naquele lugar, ele era conhecido das pessoas daquele lugar. E eles sabiam, entendiam e atestavam também a capacidade cognitiva de Jesus
para entender as Escrituras, para entender a palavra. Eles já tinham tido outras provas dessa sabedoria, desse entendimento, que nos diz que Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens. Mas aqui, então, ele vai dizer que chegou o ano aceitável do Senhor. Um momento tão esperado para o judeu era esse ano aceitável. Não era o ano de juízo, significava o ano de libertação, o ano de cura, o ano de mudança, o ano de transformação. O ano em que eles seriam libertos do jugo, ou que eles acreditavam ser libertos do jugo do inimigo, do jugo do pecado, do jugo da maldade, do jugo da violência. E aí, Jesus se declara, essa palavra se cumpriu, porque ele é o Messias enviado de Deus. E então eles repulsam, eles não aceitam essa palavra, porque eles conhecem, eles sabem quem são os pais de Jesus, José e Maria, eles sabem quem são seus irmãos, eles sabem quem são suas irmãs. Então eles têm um preconceito, as verdades a respeito da situação. Mas Jesus vai dizer também para eles no versículo 23, que nós não lemos, é o anterior ao 24, que nós nos colocamos. Jesus vai dizer assim: vocês vão me dizer lá na frente, lá no futuro, daqui a alguns anos, vocês vão me dizer, médico, cura-te a ti mesmo. Jesus está dizendo o que aqui? Vocês vão me dizer um provérbio, vocês vão me dizer uma palavra, vocês vão para que eu use o meu poder em meu próprio benefício. Quando ele está exatamente lá na cruz, eles vão dizer: se tu és o Cristo, desce da cruz e nós creremos em ti. É isso aí que Jesus está se referindo, a esse momento. E essa palavra se cumpriu lá na frente. Porque quando ele estava na cruz, eles disseram para ele: se tu és o Cristo, desce daí e nós creremos em ti. Ele já havia realizado e feito tantos sinais, tantas maravilhas. Ele já havia vaticinado também tantas palavras da parte da boca de Deus, sendo oráculo de Deus. Mas eles não acreditaram. Eles usam essa palavra, na realidade, como um deboche. Eles usam essa palavra, inclusive, como uma incredulidade. E Jesus sabe disso. Então Jesus já se antecipa e diz: vocês, daqui a alguns anos na frente, vocês vão me dizer, nas entrelinhas, use o teu poder em benefício próprio. Então nós creremos em ti. Mas Jesus, para dar sequência à sua palavra e ao seu entendimento, para aqueles homens, para a multidão, para as pessoas que estão ali diante dele, ele diz assim: por que vocês estão rebatendo? Por que vocês estão não aceitando essa palavra? Vejam a história do povo, do nosso povo Israel, e que os profetas têm sido constantemente rejeitados pelo nosso povo. Os profetas do nosso povo têm sido rejeitados pelo seu próprio povo. Ou seja, as pessoas não têm acreditado, têm tido uma ação de incredulidade em relação aos profetas, como homens de Deus. Jesus está dizendo para eles o quê? Olha, e quem era o profeta? O profeta era um escolhido de Deus. O profeta era alguém ungido por Deus. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Então havia um atestado sobre a vida também de Jesus. O profeta era aquele que fala da parte de Deus para a humanidade, para o homem. O profeta
ele pode ser falso, ele pode ser verdadeiro. Então aqui Jesus vai exatamente trabalhar essa questão. Eu sou profeta falso ou eu sou profeta verdadeiro? Ele vai exatamente trabalhar essa questão de que os falsos profetas eram aceitos em Israel e os verdadeiros profetas, eles eram, na realidade, rejeitados. E aí ele conta duas experiências na situação da história de Israel, e ele lembra de dois profetas também do passado, Elias e Eliseu. Ali, versículo 25 e 27, que nós também não lemos, mas você poderá ver na sua Bíblia. E aí ele diz assim, olha, Elias, ele é profeta de Deus, ele não foi enviado, haviam tantas viúvas em Jerusalém, em Israel, mas ele foi enviado a uma viúva para sustentá-la e ser sustentada por ela, com a mão de Deus, uma viúva na cidade de Serapta, da Síria, do povo inimigo. E ele vai falar então de Eliseu também, e vai dizer, Eliseu, profeta da mão de Deus, ele também havia muitas pessoas leprosas em Israel, mas foi enviado a ele um leproso da casa da Síria, Naamã, para ser curado. Então, e eles creram. Então Jesus está dizendo assim, na realidade, veja quem são as pessoas que acreditam nos profetas, acabam acreditando e confiando no profeta. Jesus, na realidade, alguns pensam que o problema estava no profeta. Jesus deixa bem claro, com essas colocações, que o problema de o profeta não ser aceito não era o profeta, era o povo. O problema estava no povo, porque o povo só queriam aqueles que vaticinassem coisas agradáveis aos seus ouvidos, aos seus corações, à sua caminhada. Aqueles que falavam contra o pecado, falavam contra a iniquidade, falavam contra a idolatria, o povo não queria saber desses profetas. E então acabavam considerando esses profetas falsos profetas, ou desqualificando esses profetas. Mas esses eram os verdadeiros profetas. Então, ou seja, Jesus está dizendo que o profeta só é aceito em sua terra quando ele fala o que agrada. Só quando ele age de má índole, sendo falso, quando ele usa a sua vida, quando a sua vida não incomoda, quando a sua profecia não incomoda o povo. E veja que o versículo 29 diz que Jesus foi expulso da sinagoga por causa dessa declaração, porque ficou claro. E aí eu quero assim pensar ainda um pouco com vocês que Geazi, o servo de Eliseu, ele estava sendo preparado para ser um profeta de Deus, a boca de Deus, a mão de Deus, os olhos de Deus, mas ele usa o dom para a glória, não para a glória de Deus, mas sim para a sua glória própria. Então Jesus vai dizer que o verdadeiro profeta, ele fala da boca de Deus e aquilo que ele recebeu, ele usa para glorificar o nome de Deus e não glorificar a si mesmo. O falso profeta é aquele que acaba utilizando o seu dom para glorificar a si mesmo, para produzir status a si mesmo, para produzir louvor e exaltação a si mesmo, e não ao nome do Senhor. E Jesus, então, o que ele está declarando é que ele está realizando, e tudo aquilo que ele fala, ele glorifica, ele exalta o nome do Senhor. Vejam que a palavra do profeta, ela deve trazer indignação.
insultos, ofendidos, mas eles ficam ofendidos com o louvor das crianças. Quando elas dizem, bendito o que vem em nome do Senhor, elas não ficam ofendidas, eles não ficam ofendidos por causa da idolatria, por causa do pecado, por causa da iniquidade. Então Jesus, ele fala, para mim e para você, que o verdadeiro profeta é aquele que procura glorificar o nome do Senhor. E eu espero que eu e você sejamos encontrados, homens e mulheres, verdadeiros profetas da parte de Deus, sejamos homens e mulheres da boca de Deus, para a glória do nome de Deus. Amém. E nós queremos orar. Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Que Teu Espírito continue falando a cada um de nós e capacitando a cada um de nós a sermos a Tua boca, a verdadeira boca de Deus no meio do povo. Não apenas falando aquilo que agrada aos seus corações, às suas mentes, aos seus estômagos, às suas doutrinas, às suas... mas seja aquilo que venha exatamente direto do teu coração, para conserto, para salvação, para transformação, para libertação, para cura, para comunhão, para reconciliação entre Deus e o homem, e entre o homem e o homem. Te oramos assim, em nome de Jesus. Amém.